Bora falar de mercado da bola do Flamengo? Porque Vamos. a notícia é importante, que a gente já trazia, você já trazia aqui ontem, né? Que estava, assim, tudo muito acertado, faltava mesmo. Inclusive, durante o programa, você falou, o Pix pode cair a qualquer hora. momento. Pode estar caindo agora, enquanto a gente fala. O Verdade. Pix caiu, então. Então, Gerson, jogador agora do Zenit. A gente está vendo aí a matéria que você traz com o Bruno Andrade, a apuração de vocês. Zenit paga multa de 160 milhões de reais e Gerson deixa o Flamengo. Era uma situação que já estava encaminhada, pronta para acontecer antes do Mundial de Clubes. Ela só não aconteceu porque tinha a competição e o Gerson estava focado junto com o Flamengo também focado, evidente, não queria esse burburinho de tá fechado, o jogador tá com a cabeça não sei aonde, o pagamento já foi feito e o jogador no Mundial. Então, o Flamengo queria resolver essa situação pós-Mundial. O Flamengo perdeu para o Bayern. Dia seguinte, já começou uma troca de mensagens, uma troca de telefonemas, dizendo, vamos depositar, vamos fazer a qualquer momento esse depósito, e o Flamengo já preparando toda a papelada jurídica, né? Preparando já todo o departamento jurídico para fazer essa transferência de documentação. E aí, nesse meio tempo, assim, você teve a questão do Al Nassr, que é importante a gente citar, porque o Jorge Jesus vai assumir o Al Nassr tinha interesse em contratar o Gerson, mas o Gerson acabou que cumpriu com a palavra que tinha com os russos, porque ele foi para o Mundial de Clubes com nada assinado. Ele tinha o quê? A palavra de que iria, se pagasse a multa, ele iria. E aí, o time já estava viajando, voltando para o Brasil, voltou hoje pela manhã, e aí hoje de manhã o Pix foi feito. O Flamengo confirmou o depósito e aí começou já a troca de documentação jurídica e tal. E agora é isso, agora o Flamengo nos próximos dias aí, não acredito que isso vai acontecer hoje, até pelo fuso horário, mas eu acredito que no máximo aí amanhã, depois, deve ter o comunicado oficial da negociação, da venda, da informação da venda, do anúncio da venda e o Gerson partindo para o Zenit. Mas, assim, a questão do Al Nassr foi de última hora e foi uma situação porque é o Jorge Jesus que conhece o Gerson, é uma liga que você vê, olha o Al Hilal chamando a atenção do mundo aí, os caras pagam, tem uma visibilidade, tem um projeto, não é à toa o Cristiano Ronaldo permaneceu por lá, tem muita grana. Hoje é um mercado melhor do que o russo, dá pra gente analisar assim, né? De visibilidade, sim, totalmente. Sim, e financeiro também, quiçá, né? Total. Então, assim, o Gerson cumpriu com a palavra, né? Ele cumpriu com a palavra. E aí, agora vai pro Zenit e vida que segue. E o Flamengo tá com 160 milhões ali na conta. Sem um jogador importante, sem seu capitão, né? Sem agora vai ter que ir no mercado. Estrela vai ter que ir no mercado. Pois é, e vai? Vai. Vai? O Flamengo vai contratar mais de um jogador, não é só para a vaga do Gerson. Prateleira, é difícil prateleira Gerson, né? Mas é nesse nível que está pensando? É porque tem o Jorginho que chegou agora, você viu o cartão de visitas que o Jorginho Opa, que mostrou, mundial né? fez, hein? Baita mundial. Tem o Pulgar, é um jogador importante, mas teve a lesão. Você vê que ele chegou hoje de cadeira de rodas ali, né? A lesão que ele teve. Mas o Flamengo vai contratar jogadores por meio campo. Não é um substituto para o Gerson, mas é um jogador com a característica do Gerson. E como é o Flamengo, que hoje dispõe de uma questão financeira muito melhor, vai atrás de um jogador com essa qualidade, com essa régua. Então, assim, a gente pode esperar jogadores de outra prateleira. Muito bem, atualizado o mercado da bola. Então, Gerson indo embora então, para o Zenit da Rússia, cumpriu a sua palavra e deixa o Flamengo. Eu tenho que chamar a PVC agora, eu acho que está conectado com a gente, e também Igor Siqueira, que acompanhou o desembarque do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas eu tenho que ir para o intervalo também. Ô, minha chefa, Stephanie, me diz aqui, vou para o intervalo agora ou vou com o PVzito e Igor? Temos 5 minutos, então dá para eu ouvir PVC e daqui a pouco Igor. PVC, tudo bem? Conseguiu se reconectar aí? Tudo certo? Mais ou menos? A gente estava falando do Fluminense, mas agora a gente já emendou no assunto Flamengo sem Gerson.
E falando aí, ontem você já falou um pouco, né, das características, quem você imagina aí no meio de campo para suprir essa ausência do Gerson, embora o Hernan tenha falado aí também que o Flamengo vai ao mercado, vai tentar contratar uma peça de reposição aí para o Flamengo, mas é uma falta muito grande. E mais que isso, né, de uma forma mais abrangente, mais ampla, o que fica desse Mundial para o Flamengo? Como juntar os cacos, pensando aí nesse restante de temporada, porque tem muitas competições, que são inclusive as prioridades do Flamengo. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores. Eu acho que a questão que o BAP falou numa das entrevistas coletivas dele, que no Mundial de Clubes é a cada 4 anos, não pode ser prioridade. Claro, o Flamengo queria ir mais longe. O Flamengo queria chegar às quartas de final, tentar ter um caminho que fosse melhor do que o Bahia e chegar à semifinal eventualmente. Mas a prioridade do Flamengo é ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Então tem que voltar para a vida normal, preparar os próximos 10 dias para voltar para o Campeonato Brasileiro bem. É o líder do campeonato e seguir seu trilho para tentar ganhar Brasileiro e Libertadores. Não adianta ficar olhando para trás. Acabou o Mundial para o Flamengo. Acabou, mas ficou uma... Qual foi a impressão que o Flamengo deixou nesse Mundial, PVC? Eu acho que foi a impressão de um time que está num patamar de intermediário de Europa, que é capaz de ganhar do Chelsea, mas que não teve condição de lutar contra o Bayern. O Bayern, quando acelerou o jogo, ganhou o jogo. E assim, não adianta você falar também, acho que tem um ponto, você pode ficar discutindo que o Bayern é elite e a Inter de Milão não é. A Inter é vice-campeã da Europa e eliminou o Bayern nas quartas de final. Então não dá para você dizer que é porque o Fluminense eliminou a Inter. Eu acho o Bayern melhor do que a Internacional e hoje, já falamos sobre isso bastante, mas o que ficou de aprendizado também para o Felipe Luiz é que talvez o jogo devesse ter alguns detalhes mais pensados em relação ao adversário que se enfrentar. Às vezes você tem que transformar o seu jeito de jogar. Não dá para jogar sempre do mesmo jeito contra adversários que não são os teus usuais. Por exemplo, o Bruno Henrique, para mim, tinha que começar a partida. Para ter uma alternativa quando a bola curta não saísse, não funcionasse, uma bola esticada nas costas do Jonathan Tah, como aconteceu no segundo tempo. Então tá. Jonathan Tah. Ficam as lições, né? O Felipe Luiz, claro, um técnico muito promissor, mas ainda começando, ainda em formação, então tem todo um caminho pela frente. Daqui a pouco eu vou jogar uma pimentinha, tá? Será que o Renato foi melhor que o Felipe Luiz? Vou jogar uma pimentinha. Igor, meu amigo, eu tô te dando um chá de espera aí, mas eu vou continuar te dando, porque eu vou ter que ir pro intervalo. Mas é um minutinho, daqui a pouco a gente conversa, porque eu sei que você tem informações importantes pra gente sobre o desembarque do Flamengo. Mas um minuto, você não fica bravo comigo, não. Bora pro intervalo, então. A gente volta ainda falando do Flamengo e, claro, muito em pauta por aqui. O Palmeiras chega, o mercado da bola chega também. São Paulo, hein? O que está acontecendo com São Paulo? Fica aqui com a gente. Estamos aqui no intervalo. Eu vou começar com um elogio, gente, porque eu já estou de bom humor, para deixar todo mundo de bom humor. Você quer um elogio, André Hernan? Eu? Júnior Sebastiani, o melhor programa de todos os tempos. Que é isso? Olha isso. Que moral que é essa, meu Deus? Sports and Games. O Flamengo tomou um amasso histórico, uma vergonha. O Rodrigues acabou o Flamengo e o Dinho Mabellini está falando que a gente não lê sobre sarro do Flamengo. Acabei de ler aqui, Dinho. Acabei de ler o pessoal tirando sarro do Flamengo. Isabel Matias, o Flamengo é a vergonha do Brasil. Mas o Gabigol Eterno, que é cruzeirense, mas continua flamenguista, diz Flamengo, dono da América. O Gabigol Eterno falando aqui sobre o Carrascal, perguntando se ele está vindo aí. E o Arlen Henrique por aqui também. Deixa eu trazer a enquete. Traz a enquete. Aquela enquete que a gente fez no início, Hernan. Qual rival vai ser mais difícil para o brasileiro nas quartas? Eu acho que vai vencer o que eu falei. Você falou o Alvilão, né? Sabe quanto deu? Sabe a porcentagem? 51-49. Mas é muito isso aí. apertado. Mas com... O Al-Hilal? Não, deu Chelsea, 2% a mais. Acirradíssimo. E agora a gente tem uma nova enquete para vocês votarem sobre o Gerson. Sem Gerson, o Flamengo precisa contratar urgentemente? Deve contratar, mas sem pressa? Tem um bom elenco? Calma, tá tudo bem? Não, urgentemente. Ou pode ficar com o que já tem? Urgentemente. Urgentemente? Urgentemente.
Se quiser manter o nível de você substituir, ter caras à altura e você olhar para o banco e falar, meu Deus, lá vem eles de novo, tem que ser urgentemente. Urgentemente, tá aí. Para vocês também, PVC e Igor, urgentemente? Contratar? Depende do De La Cruz. Se o De La Cruz voltar a jogar no nível que tem, e você vai ter o Everton Araújo voltando a jogar, o De La Cruz pode resolver. Agora, é claro que o Gerson vai fazer muita falta. O ponto para mim é que o De La Cruz não está conseguindo jogar. Por isso que vai precisar ir para o mercado contratar. É isso aí, a gente tem que ver como é que está a situação física dele, né? Um jogador de muita qualidade, mas que infelizmente sofre muito com essa questão. Evanderlei por aqui, fala, essa menina é bem mineira. Eu sou mineira, já meti um ai, com muito orgulho. E o PVC tá rindo da minha cara. O ai saiu sem querer. E o Douglas Moisés. Pede, oi, PVC. É muito mineira demais. Eu sou mineira demais, muito trem. mineira demais. Eu sou mineira demais, sou. Eu sou um trem. E o Joel Nogueira. Douglas Moisés, sigam o comentário dele. Likes. É isso. Deixa a alegria do nosso programa, é isso aí. Olha, eu vou conseguir fazer isso aqui, cara. Estamos de volta com o de primeira. Deixa eu chamar Igor Siqueira. Ô, Igor, você está esperando tanto que eu achei que você tinha até congelado aí, mas não. Agora você está se movendo, eu estou te vendo. Igor, meu amigo, boa tarde para você. Conta pra gente como é que foi o desembarque do Flamengo. Primeiro, queria saber sobre o clima, né? Foi um clima de tristeza. Tristeza, imagino que sim, né? Porque cair no Mundial de Clubes, né, não é bom para ninguém fica feliz. Mas foi um clima de muita frustração ou um certo sentimento de orgulho pela campanha do time? Como que foi receber o Flamengo nesse retorno da Copa do Mundo de Clubes? Boa tarde, PVC, André, Hernan, amigos que estão com a gente aqui no canal UOL. Pois é, hoje madruguei lá no aeroporto, né? O Flamengo chegou por volta de 7h30, 7h40 da manhã, né? O voo atrasou cerca de 50 minutos em relação ao que estava previsto, lá no trajeto de Miami para cá, para o Rio de Janeiro. E nem veio todo mundo, tá? Teve gente que ficou por lá de folga ainda, a tropa do Leléu, Arrascaeta, Pedro, teve uma turma que ficou pelos Estados Unidos ainda, mas a maioria, obviamente, voltou. Vocês estão vendo algumas imagens aí, o Wesley, por exemplo, passando na tela agora. Mas 2 jogadores principalmente chamaram a atenção, que é a situação do Gerson, a gente já abordou com o André, e também a questão do Pulgar, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas sobre esse ânimo, né, assim, os poucos torcedores que perceberam que o Flamengo estava chegando, até que receberam bem o time ali, né, todo mundo bem abatido, cansado da viagem, obviamente, mas aquele sentimento que dava para ter ficado um pouquinho mais nos Estados Unidos, não precisava ter voltado agora em 1º de julho para o Rio de Janeiro para tocar a vida e se preparar para a continuidade do Brasileirão. Então eu senti muito, muito isso, né? Gerson sem querer falar muito, mas acabou que a negociação andou, né, fisicamente com a grana caindo na conta do Flamengo e os outros jogadores aí se preparando para um período de folga que vai durar até o próximo sábado, pensando já no retorno aos treinamentos para voltar então para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ô Igor, em todos voltaram, alguns continuaram curtindo alguns dias de férias ali nos Estados Unidos, né? Como é que está essa programação agora, já pensando em Campeonato Brasileiro? Porque o próximo compromisso do Flamengo é um compromisso grande, é uma pedreira contra o São Paulo, nessa rodada do dia 12, 13 de julho ali pelo Campeonato Brasileiro. Como que está essa programação? Porque é hora, né, de refletir, tirar as lições, como o PVC falou, mas já começa, gente, futebol a gente sabe como é, né? Não para, o calendário não para, já tem que pensar em Campeonato Brasileiro. E também queria que você atualizasse pra gente sobre Pulgar, que trouxe uma preocupação muito grande, né? Essa fratura, até me corrija se a lesão não foi essa, mas uma fratura no 5º metatarso do pé direito, não é isso? E esse tempo de recuperação, qual o nível de preocupação a gente tem que ter com o jogador que chegou de cadeira de rodas, inclusive? Vou começar pelo Pulgar, né? A cena da chegada de cadeira de rodas até ampliou um pouco a situação da questão médica dele, né? Não era... Ele pegou a cadeira de rodas ali só para facilitar a logística, para não andar o trajeto inteiro, né? A gente sabe, como o Galeão principalmente tem um saguão muito longe, muito distante, né? Da saída do avião propriamente dito até passar free shop, migração, etc e tal. Então, por isso que houve a opção de levar o Pulgar para que ele não precisasse se esforçar tanto com as muletas ao longo desse caminho.
Ele consegue andar de muletas, né? A gente deu para ver também que ele estava acompanhado com muletas. E hoje, no início da tarde, ele faria uns exames só para checar de fato como é que está a situação no pé direito. É essa lesão mesmo que você mencionou, a fratura no quinto metatarso do pé direito, é a famosa lesão do Neymar, né? A lesão que atormentou o Neymar lá no período do PSG. A tendência já era para encaminhar para um procedimento cirúrgico no pé direito do pulgar, então o Flamengo estava só esperando o resultado do exame, deve se pronunciar e deve anunciar isso em breve, né, a confirmação dessa cirurgia, mas precisava ainda passar por esse passo técnico e burocrático também de ver como é que está a situação no exame para confirmar a situação. Então, a cirurgia ela é relativamente simples, né, considerando que há coisas mais graves, né, na ortopedia esportiva, né, fixar ali o osso, tal, colocar uma plaquinha, metal, parafuso, tal, para dar uma estabilidade para o jogador ali. E tem uma situação também que a gente conversando com o pessoal, a impressão que a gente ficou aqui do Brasil, de quem viu a partida, foi que a lesão foi na falta em si no Harry Kane, naquele finalzinho do primeiro tempo. Mas, pelos relatos que eu consegui apurar lá, ele já estava sentindo uma estabilidade, uma torção em algum outro momento do jogo. E aí, quando houve assim, aquele contato mais forte com o Harry Kane, que ele tomou o cartão amarelo, aí sentiu a dor de fato. Mas é uma lesão que já tinha acontecido pelos relatos iniciais ali, em uma outra situação, não na falta necessariamente. Então, o Flamengo agora vai ter que se virar. Pelo menos, né, estimando aí uns próximos 2 meses ser um pulgar. O PVC mencionou a situação do De La Cruz, que poderia ser uma solução de imediato. Ele está voltando a jogar agora para fazer, de repente, essa dupla com o Jorginho ali. O Jorginho, sim, sendo mais recuado e o De La Cruz atuando por ali. Mas a gente sabe a instabilidade física do De La Cruz também, vive idas e vindas do departamento médico. Então, por essas e outras que o Flamengo precisa dar uma olhada cuidadosa no mercado, sim. E o Gerson, não é nem que o Gerson ocupasse uma função ali no meio campo da faixa central do campo, mas ele tira e é uma opção muito importante nessa construção mais ofensiva também do lado direito com o Wesley. E a torcida do Flamengo se acostumou a ver isso, né, ao longo desse ano, né, com o trabalho do Felipe Luiz, como essa dinâmica do lado direito ali foi afetada com esse bom entendimento do Gerson, essa produção que o levou à seleção brasileira, também ajudando a crescer outros jogadores ao redor, como o próprio Wesley. E em termos de programação, o Flamengo volta a treinar, então, como eu falei, no sábado, né, pela manhã. A CBF está para confirmar exatamente quando vai ser esse jogo contra o São Paulo, porque deixou ali a definir a situação da partida de quem estava no Mundial, né, nessa rodada final de semana, que vai ser o final de semana, perdão, da final do Mundial. A partida subsequente é contra o Santos, então o Flamengo tem pela frente confrontos paulistas aí, como na agenda, né, da retomada dos trabalhos do Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro, claro, sem esquecer o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e também o Internacional na Libertadores. Sem dúvida, Igor. E aí, Hernan, olhando para esse meio de campo, são 3 baixas relevantes, né? Você perde o Gerson, você tem o Pulgar com essa lesão, né? Ainda tem um tempo aí longo para voltar. E o De La Cruz, que vive essa instabilidade pelas questões físicas. Então, são 3 jogadores muito importantes para esse Flamengo que reforçam a importância de você ir ao mercado. E o Boto está trabalhando isso. E o Boto sabe que é muito particular, assim, o trabalho dele é um trabalho assim, de não ficar expondo muito as atitudes ou o que vai fazer a diretoria para não criar alarde na torcida e no mercado. Né? A maneira que o Boto trabalha é de não colocar pilha na hora errada, porque a pilha é criar uma esperança no torcedor, é aquela coisa, sonha com fulano, acorda com outro, sabe aquela brincadeira, um meme? Uhum. E principalmente no mercado, porque assim, o Flamengo já naturalmente, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro agora, inflacionam o mercado. Então, quando abertamente o diretor dá entrevista e fala, vamos buscar um meia, assim, 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 os empresários começam a oferecer, vem outro aqui, um intermediário aqui, não sei o que lá, e o valor já está alto, porque aí as comissões aumentam, os clubes já querem aumentar o valor, a multa rescisória, não sei o quê. Então, assim, o Boto trabalha muito ali, mas na calma, no silêncio, na tranquilidade. E é assim que ele vai buscar esses reforços. O Carrascal... Quietinho. O Carrascal é um jogador que já tem uma conversa e essa conversa iria se intensificar agora após o Mundial. Então é um jogador que é do interesse do Flamengo.
Tem gente aí que já até disse que já tem um acordo e tal. Até perguntei hoje de manhã, nessa minha apuração de Gerson e tudo mais, perguntei hoje de manhã e a resposta foi: é um jogador que é muito interessante, aquela coisa toda, tal, mas não tem nada fechado. Foi o que eu ouvi.